Eu ia te pedir também. Ah, Pronto, muito já obrigada, muito poderíamos obrigada. deixar de gravar, né? Eu já fiz aqui uma apresentação para a querida Ziza, da querida Ziza, né? E realmente é uma grande honra tê-la conosco, minha amiga. A casa já é Imagina, sua. Alice, muito obrigada. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Eu fiquei pensando, gente, o que é que se diz, né? O que é que se diz numa aula magna, né? O que é que se diz numa abertura de uma turma? Como é que faz isso? Então, eu estou aqui pela primeira vez na vida, fazendo uma palestra num momento desse, numa circunstância dessa. E eu queria começar essa noite dividindo com vocês para abrir, para começar. Eu queria mostrar de onde eu venho, para poder chegar numa trajetória grande de vida, em busca de sentido até chegar no curso de especialização. Então eu queria contar uma história para vocês e essa história vai ser é, recheada de vida, recheada de luta, mas eu começo dividindo. Opa, você pode me permitir o compartilhamento, por favor, Alisson? Vamos ver se eu consigo. Peraí. Vamos ver. Vamos ver se vai. Liberado. Tá liberado? Joia. Para quem tá de câmera fechada, eu vou ficar imaginando aqui que vocês estão aí, tá bom? Eu queria começar com um vídeo que é atual, é o meu último vídeo, que é um- uma mulher de 50 anos fazendo o que nunca fez. Então eu queria começar esse momento de conversa com vocês, perguntando a vocês através desse vídeo, quando foi que você fez algo é, pela primeira vez? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu vou antecipar aqui um pouquinho para a gente poder ir direto ao vídeo, senão depois vocês vão ficar curiosos e vão querer ver, eu vou adorar. Pode ir lá ver no YouTube, mas eu vou começar aqui. Me digam se vocês vão estar ouvindo bem, tá bom? Estão vendo? Ótimo. Hoje dancei com meus medos, nem me olhei no espelho. Eu saltei ao te abraçar, tremi só de respirar. Quanto mais via de perto as marcas dos velhos segredos, me encolhia teu olhar a se ocupar de mim. Como ter tempo e tanto acalento a alguém que errou tanto? Como amar, perdoar a alguém que é assim? Como ter tempo e tanto acalento
Começo com esse vídeo de uma mulher de 50 anos que decide pela primeira vez na vida dançar. Eu queria fazer um arco no tempo com vocês, jogar uma linha do tempo para trás e contar para vocês das descobertas de sentido na minha vida no decorrer da história e como que eu vim parar na Unilife em um momento tão importante para mim. Eu queria começar de uma forma muito realista e muito honesta. Eu sou filha do seu Alan Jones, ele foi um menino de rua. Meu pai morou literalmente embaixo da ponte. Minha mãe é uma mulher muito simples, meu pai já faleceu, tá com Deus, se Deus quiser. Se o Senhor deu sua misericórdia na porta, ele deixou ele entrar. Minha mãe foi uma mulher da roça, também analfabeta, nem meu pai nem minha mãe estudaram. Então, eu tinha um quê de, talvez, uma sensação de pequenez, inferioridade, e não sabia, aliás, eu não tinha a menor ideia de onde o sentido da minha vida pudesse estar. Mas menos ainda que o sentido da minha vida pudesse estar aliado à arte e à beleza. Então, eu comecei a minha vida de um jeito muito... peraí, interrompi, não é interromper não, peraí, é passar, peraí, vamos ver aqui. Aqui. Não, menina, não é você não, agora não. Deixa eu ver se eu deixei ligado lá, não. E daquela menina que nasceu de pais que não sabiam nem ler nem escrever, hoje eu tô na palestra magna da 10ª turma da Unilife. E eu tenho que deixar isso aqui, assim, registrado. Isso aqui é uma chiqueza. Isso aqui é uma chiqueza. Ô, Alisson, onde é que você tava com a cabeça, Alisson? Então eu já quero começar dizendo assim, olha, onde você menos espera, o sentido te alcança. Onde você nem imagina que a vida pode te surpreender, ela vem e te chama para dançar, e te chama a vencer os seus medos, e você chama os seus medos para dançar quando você descobre o sentido pelo qual você nasceu, para que você ganhou vida de Deus, né? Então, eu queria começar com uma palavrinha aqui. Sempre que a gente começa uma aula, a gente diz tudo que a gente fez da vida. Eu queria só constar que aqui agora no meu release vai ter palestrante da aula magna da Unilife. Pronto, falei. Eu queria... é muito chique, eu vou assim constar aqui que eu tô bem feliz, com a confiança mesmo, né? Eu queria começar com essa palavra. Essa é uma personagem de um dos musicais que eu dirigi aqui no Brasil. Ela se chama Coturno. Ela é uma menina que se vestia de menino para sobreviver na selva de São Paulo. Eu começo com essa palavra e com essa personagem que ela me habita também. E resiliência tem um significado muito grande para mim e eu fui aprendendo através da logoterapia que era muito maior essa palavra. Eu tinha isso na minha cabeça, né? Que a resiliência na física era uma propriedade dos corpos, né? Que eles podem voltar à sua forma, ou seja, pode suportar uma deformidade elástica grande. Mas também resiliência, dentro do dicionário, é a capacidade de se adaptar ou evoluir depois de momentos muito difíceis. Muito difíceis. Mas também a resiliência, vindo do latim, significa voltar atrás. Eu nunca conheci ninguém interessante que não tenha honrado seu passado com o seu presente cheio de significado. Eu nunca conheci ninguém que tenha feito um curso digno ou tivesse uma profissão digna, ou uma atuação competente ou uma forma de se portar na vida digna com um passado bem difícil. Não, eu não vou dizer pleno de erros, não é uma avaliação moral, é só uma constatação de fato. Todo mundo que é interessante tem cicatriz. E isso eu acho muito interessante da resiliência. Então eu queria contar as minhas para vocês hoje e voltar atrás. Porque voltar para trás, jogar essa linha do tempo para trás, é ter a possibilidade de ver mais. Então eu queria voltar um pouco atrás para vocês, com vocês, para enxergar melhor o meu presente, que você também possa fazer um caminho aí com você das tuas histórias, para que você também possa observar a tua disposição de olhar para o passado, a tua disposição de olhar para a sua história, a tua disposição de olhar para a sua circunstância, que é a única possibilidade que você tem de realizar sentido, é no agora. Então, esse é um convite que eu faço a você, eu começo com esse convite de voltar para trás
Eu vou te contar algumas coisas, né? Porque essa é uma imagem de um musical também que eu dirigi, de uma personagem, de uma história verídica, chamada Immaculée. Ela é uma sobrevivente do massacre de Ruanda. E eu fiz questão de contar a história dessa mulher no musical com pessoas que nunca subiram ao palco na vida. Essas pessoas que vocês estão vendo nessa foto, desse jeito, com essa expressão, com essa beleza, nunca tinham subido num palco na vida. E eu nem sabia, eu não tinha a menor ideia de que fazendo isso eu realizava sentido na minha vida. E eu só entendi, eu vou contar depois, eu já tô dando spoiler do final. Eu só fazendo e depois passando pelo crivo científico foi que eu entendi o que eu fazia na minha vida, que eu era muito mais uma logo vivente do que eu imaginava. Então, eu queria que você pensasse comigo que realizar sentido para que a gente também tenha, se permita, né? Poder pelo menos sonhar e dar os primeiros passos em fazer o que a gente nunca fez. E foi talvez por essa consciência cada vez mais forte foi que eu comecei esse clipe para vocês verem que eu comemorei os meus 50 anos fazendo o que eu nunca tinha feito. Então, realizar sentido também é fazer o que nunca foi feito antes. Mas deixa eu voltar a essa história e te dizer de onde eu vim. Eu vim da faculdade de engenharia civil. Pasmem, eu fiz engenharia civil. Vai vendo que é o que uma pessoa é capaz de fazer quando ela está longe dela mesma, que quando a gente vive longe dessa voz tão sagrada da nossa consciência, desse lugar tão maravilhoso que é o órgão do sentido, que é a nossa consciência, a gente é capaz de cometer absurdos achando que está construindo bem. Eu acho que a coisa mais interessante que eu consegui nos 4 anos de faculdade de engenharia civil foi conquistar um mínimo de raciocínio lógico. Depois, no quinto ano, no último ano, eu entendi que eu não estava feliz. E tinha um fio condutor que me dizia: minha filha, aí não é seu lugar, não. Suas casas vão tudo cair, suas pontes vão tudo despedaçar. Mas eu devo dizer a vocês que para eu acertar a minha rota, eu precisei errar antes. Eu entendi que é melhor fracassar muito tentando fazer aquilo que eu realmente acredito, a ter um absurdo sucesso naquilo que me faz completamente infeliz. Eu era boa na engenharia. Eu tenho que dizer para vocês que eu tinha notaço, que eu assistia as aulas de engenharia com os livros de Bach e Mozart aqui embaixo da mesa, tocando piano, imaginariamente, que eu não tinha paciência com a aula de cálculo, de física, de resistência dos materiais. Então, desde ali, já tinha um negócio meio multifocado na minha cabeça. Então, eu já deixo aqui, fica aqui a minha pergunta bem atrevida para você, para você ter a coragem de se perguntar se você está realmente fazendo o que você gostaria de fazer. Se você está realmente fincado, enraizado naquilo que te arranca um sorriso do rosto, mesmo se o esforço esteja muito grande. E aqui, se você já está aqui, já é um bom sinal, né? Mas eu diria, no sentido profissional da palavra, atrevidamente eu lhe diria, questione. Questione mesmo. Questione com coragem. Porque mesmo que você esteja no 5º ano de qualquer coisa, mesmo que você esteja quase finalizando o negócio que para aos olhos de outros que têm outros focos, seja muito interessante, ter desistido da engenharia foi um grande começo, foi maravilhoso. Ter continuado naquilo que eu já estava presente e atuante desde pequena, e aqui eu faço uma pausa, né? Eu venho de pais analfabetos e eu tinha um grave problema de pulmão. E porque eu tinha um grave problema de pulmão, eu fazia aula de natação num clube público da cidade. Então eu voltava lá pelas 5 horas da natação para eu ficar viva, porque eu não respirava, tinha vários problemas. E na volta dessa natação, minha mãe me mandava para a padaria comprar pão e leite. Eu devia ter meus 8, 9 anos. E na volta, era a época que leite vendia em saquinho, tá, gente? Faz tempo, faz bastante tempo. E aí eu adorava um bico de pão francês, uma casca, adoro um trem que croque, né? Quando eu voltava da padaria todo dia, eu parava naquele portão, me escondia naquele cantinho, porque eu ouvia uma coisa bonita. Eu não sabia o nome daquele negócio, né? E aqui eu volto a Santo Agostinho, quando ele faz o seu primeiro exame de consciência, ele se lembra de que ele chora porque tá doendo, a sua mãe pega ele no colo e de repente aquela dor passou, mas ele continua chorando, de propósito, porque ele queria continuar no colo. E ele se dá conta, pequenininho, de que ele já tinha
um quesinho de problema moral, de desonestidade. Veja, Santo Agostinho se lembrou da sua primeira infância e ali ele já entendeu o rumo da sua vida. Aqui eu volto atrás resilientemente para reconhecer o lugar da minha existência nessa faixa etária, porque eu quero dizer para vocês que nesse momento eu já tive uma pequena inteligência espiritual, como diz nesse nous, né? Vocês vão aprender mais agora dentro do curso de especialização, nessa realidade noológica da nossa vida, nessa inteligência espiritual. Ali eu entendi meu lugar no mundo. Mas eu dei uma curva, né? Eu dei uma volta ali na engenharia para poder voltar. Mas ali eu parava para ouvir aquele piano, minha mãe analfabetamente entendeu que eu gostava daquilo e a gente fez uma escolha dentro de casa. Ou a gente pagava o piano ou a gente pagava a escola. E meu pai e minha mãe, mesmo analfabetos, escolheram pagar o piano. E eu fui estudar na escola de favor. Então, muito cedo eu trabalhei na biblioteca da escola para pagar a mensalidade. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. E ali já estava o sentido da minha vida, mas eu dei muita volta até entender o lugar do piano clássico. Mas aqui tinha um lugar que eu tinha que conquistar. Eu ainda não sabia o que era resiliência por aquilo que eu queria viver, eu não sabia muito ainda qual era esse lugar. Quando eu saio da engenharia civil, eu já estudava piano há 10 anos, saio da engenharia com 22, e saio da engenharia em busca de algo. E esse algo era fruto de uma inquietude. Você não deixa passar as suas inquietudes, porque nelas existem pontos de sentido maravilhosos. Enquanto eu fazia engenharia, eu sempre passava um mês. Eu saía do interior do Paraná e eu passava um mês na capital, em Curitiba, naquela imensa oficina de música que acontecia. E dentro dessa oficina de música eu conseguia alugar do governo para dormir, eu conseguia bolsa para comer, eu era sem vergonha, eu batalhava para conseguir o que eu queria, mesmo sem dinheiro, mesmo sem condição. Era uma realidade muito boa de lutar, é bom quando a gente precisa lutar pelas coisas. E foi a primeira vez que eu ouvi falar da musicoterapia. E eu achei incrível aquilo. Foi quando eu conheci o meu lugar, o meu primeiro lugar no mundo. Eu faço 3 anos seguidos dessa oficina que sempre acontecia no mês de janeiro e eu decido sair da engenharia para ir para musicoterapia, que até hoje ninguém nem sabe o que é direito. Até hoje ninguém sabe o que é isso. É faculdade? É curso? É extensão? O que é isso? Um monte de gente não sabe o que é. Pois é, o que você é, Ziza Fernandes? Você é psicóloga? Todo mundo me pergunta, não passa 3 dias nessa internet que alguém não me pergunte. E eu respondo, não, eu sou musicoterapeuta. Mas você não é cantora? Não, antes de gravar o meu primeiro disco, eu fui fazer a faculdade de musicoterapia. Então aqui começou um caminho de unidade entre a arte e a terapia, entre a arte e a psicologia. Ao mesmo tempo que eu fiz musicoterapia, eu estudava musicoterapia de manhã e estudava educação artística na Federal à tarde. Eu não tinha juízo mesmo, gente. Eu continuo não tendo juízo. Eu continuo fazendo 1 milhão de coisas. É assim desde sempre. E aí até que um bendito médico me parou e falou, minha filha, tu tem 1,5 metro, não dá não. Esse negócio de estudar de manhã, estudar de tarde, cantar no final de semana, e não dá. E foi aí que eu tive que escolher. E mais uma vez, eu escolhi a musicoterapia. Porque tinha alguma coisa aqui que me dizia para escolher algo que dissesse respeito ao ser humano mais do que a arte. Eu queria a junção, né? Então eu queria uma dignidade de vida, por isso que eu gosto tanto dessa frase. Você não consegue escolher como você vai morrer ou quando. Você consegue apenas decidir como você vai viver agora. E foi uma escolha pela musicoterapia. E a partir do ano de 98, 1998, no ano de 1998 já fazia 5 anos que eu conheci o Viktor Frankl. Como eu conheci o Viktor Frankl? Eu era cunhada de Marina Lemos. Ah, meu Deus do céu, vou colocar isso no meu currículo para sempre. Pois é, eu fazia parte de um núcleo familiar muito próximo da professora Marina, porque eu namorava o irmão dela. E foi assim, eu tenho que dizer, que foi assim que eu comecei a conhecer Viktor Frankl. Como? Com Marina me catequizando lá nos meus 19 anos, entendeu? Com a Bia, que é a Marisa, irmã da Marina, que é a minha filhada, que hoje mora no Chile.
Foi através desse núcleo familiar que eu comecei a me apaixonar pelo Viktor Frankl, mas eu nunca tive um estalo acadêmico sobre Viktor Frankl. E talvez ele também não tinha uma grande, um impacto ainda grande no Brasil, estava 20, sei lá, 30 anos atrás, eu ainda estava muito no começo, mas Marina, perdão, Marina já tinha escola, eu cantei na escola Viktor Frankl já, em Ribeirão Preto, eu não sabia que ali estava alguma coisa que hoje teria tanto significado, mas nunca me deixou. Eu sempre, desde sempre, durante 20 anos de autoeducação. Por que eu digo 20 anos de autoeducação? Porque eu sou uma fanática pelo estudo. Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito de ler, mas para eu conseguir conciliar com a minha vida artística, com a vida na estrada, com essa vida aqui, eu estudava sozinha. Então, eu continuei lendo os livros de Viktor Frankl e sempre guiada por ele. Isso aqui é uma foto de um musical dos meus alunos. Toda a bibliografia, tudo que eu pautava para levar para os alunos da Oficina Viva, que hoje é minha produtora, que cuida de cursos, que produz cursos no mundo da internet, também nos presenciais, que cuida de toda a minha carreira, sempre. Um dos primeiros livros que eu trabalhava com as minhas turmas há mais de 20 anos eram os livros de Viktor Frankl. Então, eu vivi esses 20 anos de autoeducação numa vida logo vivente ou logo buscante vivente, sem saber muito onde é que Deus estava me levando. E aqui eu ouso dizer noeticamente, ao mesmo tempo catolicamente ou cristamente, que Deus foi maravilhoso comigo. E Ele me deu a graça de arriscar. Ele me deu a graça de não andar por trilhos seguros, artísticos, porque a minha vida era completamente fora do padrão. Quem é artista católico, 1,5 m, afrodescendente, filho de analfabetos, que tem uma vida decente no Brasil? Não tem. É muito difícil isso, é muito difícil. Mas eu decidi arriscar. E eu acho que esse correr riscos veio muito desse espírito de Viktor Frankl na minha cabeça, e que Deus, atrevidamente eu digo, ainda que eu peço licença àqueles que não têm uma religiosidade, que eu diria diretamente presente, mas é que assumo com muita propriedade, porque eu digo de verdade que aqui é muito sobrenatural isso que me aconteceu. E muito por causa dessa curiosidade, eu comecei a estudar os idiomas. Eu comecei a estudar em casa, eu comecei a estudar o espanhol, eu comecei a estudar o italiano, eu comecei a estudar o francês, eu comecei a estudar inglês. E eu comecei a andar pelo mundo para cantar e comecei a conhecer também as obras em outros idiomas e comecei a abrir a cabeça para o mundo de alguma maneira. A gente vai abrindo os universos conforme as experiências que a gente vai enfrentando, né? E eu me lembrava sempre, né? Sempre daquela resistência, aquela resiliência, aquela coisa que eu acho que é mais alto do que isso, né? Do Viktor Frankl no campo de concentração, e eu me lembrava sempre assim, se ele aguentou, eu aguento, se ele aguentou, eu aguento. Sabe quando fica um irmão mais velho buzinando no seu ouvido a vida toda? E eu tinha tudo para dar errado, né? Porque eu vinha de uma realidade, de uma família, onde eu fui a primeira que teve estudo. Ninguém na minha família pôde estudar. E isso podia ser muito vergonhoso e absolutamente humilhante e deturpante na minha cabeça. Mas ao contrário, eu comecei a andar pelo mundo e comecei a me dar oportunidade. Eu acho que isso foi uma voz da inteligência espiritual mesmo, aquela mais alta que a gente carrega, segundo Viktor Frankl, e ao mesmo tempo eu entendia, tem alguma coisa aqui para mim. Tem alguma coisa aqui para mim, entende? Tem uma coisa que me provoca. E eu comecei a ser uma curiosa da arte. O que começou a acontecer? Eu comecei a andar pelo mundo. Eu cantei em muitos lugares, gente. Eu cantei, sei lá, na Alemanha, na Itália, na Espanha, na França, na Suíça, no Egito, na América, todos os países, menos Cuba e o Uruguai. O resto, todos os países. E eu fui ficando instigada a me comunicar. E eu comecei a entender que aquela menina lá que sentava para ouvir aquele piano, beliscando o pão e fazendo furinho no pacote de leite, que tinha aquele encantamento com aquela beleza. Aquela menina também, que era aquela que ficava tocando o piano embaixo da carteira enquanto assistia a aula de cálculo e resistência dos ferros nas estruturas piramidais na engenharia civil. Aquela pessoa é a mesma que começou a abrir os olhos para aquilo que me encantava. E eu comecei a assistir os musicais, eu comecei a ir para os teatros
No país onde eu fosse, eu tentava assistir alguma coisa que me provocasse e que eu nunca tivesse incômodo de estar perto de alguém melhor do que eu. Eu sempre tive essa coisa em mim, assim, preciso estar perto de quem é melhor, eu preciso estar perto de quem é melhor. E isso é absolutamente promovedor de sentido. Porque eu fico com a minha intuição, que eu diria como minha inteligência espiritual, disponível para aquilo que me provoca. E foi assim que nasceu a Oficina Viva. Foi assim que nasceu o meu trabalho com o SEV, que é o curso de expressão viva. Foi assim que nasceu a minha produtora Oficina Viva. Foi assim que nasceu o Show Viva, que são esses espetáculos. Por quê? Porque eu ia para os retiros da igreja e eu ficava absolutamente insatisfeita. Me irritava. Falava, gente, não, nós vamos rezar, vamos orar, vamos pôr o joelho no chão, vamos louvar, vamos adorar. Mas, gente, até lá, como é que a gente faz? Como é que a gente melhora? Como é que a gente fala melhor com quem não tem nada de fé? Como é que a gente dialoga com quem tem resistência àquilo que é belo? Como é que a gente faz? E eu comecei a ter um drama interior, um drama grande. De novo, eu vou dizer a palavrinha bendita resiliência e lhe provocar os incômodos que você vai viver durante esse curso. Tem dias do curso de especialização aqui da Unilife que eu pego o meu celular, que eu já nem deixo no computador, porque eu já sei que me dá o ciricutico. Já me mexe aqui, ó, já me dá um zereguedê, e aí eu pego aquele celular e eu saio andando pela minha casa. Eu fico horas andando no corredor de um lado para o outro, para eu suportar as provocações que os professores fazem. Eu me lembro a primeira vez, foi na nossa aula de abertura, né, Alisson, que foi o professor da Itália, o professor Patioli, né? Que eu chorava que nem retardada, eu fechava a câmera, eu falei assim, pelo amor de Deus, como que eu não tive aqui antes? E eu tinha uma sensação de dívida, assim, eu tô devendo para mim mesma, como que eu não entrei nesse negócio? E eu vim para a Unilife por insistência da Luciana Teles, minha irmã de alma, que é logoterapeuta já, que fez mestrado, agora já está no doutorado, e ela falava assim, pelo amor de Deus, teu instinto terapêutico é um negócio absurdo, você precisa estudar, você precisa estudar. E por causa dela, lhe serei eternamente grata, Luciana. Mas dentro dessas provocações, eu fui entendendo como é que era a dinâmica da vida para comigo, sabe? A dinâmica da vida que me empurra para o meu lugar. Qual é o meu lugar? Aquele que eu padeço e sofro a delícia de estar. Essa tremedeira que tava aqui, ó. Peguei o copo aqui, morrendo de nervoso. Ai, meu Deus do céu, parece que vai ser a primeira palestra que eu vou dar na minha vida. 30 anos de carreira, já cantei no Municipal de São Paulo, já cantei para 3 papas, já cantei na Torre Eiffel de Paris e tô aqui nervosa na minha casa, entendeu? Tô aqui, ó, tremendo aqui, ó, nervosa. Por quê? Porque diante do sentido da nossa vida a gente treme mesmo. A gente treme mesmo, é que nem Santa Teresa dizia, diante daquilo que você deve fazer, os seus ossos vão se desconjuntar, você vai parecer que tudo vai se separar de você, por quê? Porque esse vai ser o sinal de que você tem que seguir. E aqui foi um bendito incômodo, sabe? Foi um bendito incômodo, por quê? Porque foi por causa desse incômodo que eu vivi que eu criei uma produtora para oferecer cursos que não existiam para o meio católico. A princípio era para o meio católico. Estou eu aqui, né? Num curso da Unilife, de um irmão que dirige a Unilife evangélico, que tem a chancela do MEC por uma igreja Assembleia de Deus, não é isso? E estou eu aqui catolicíssima, né, com a Nossa Senhora enorme aqui na minha frente. Olha que maravilha! Eu acho uma maravilha. Eu acho mesmo. Então, eu acho que foi uma provocação da vida a me abrir aquilo que nunca existia. Eu precisei criar para saciar uma sede que eu mesma tinha. Então, eu comecei a criar cursos que me respondessem às minhas inquietudes. Então eu comecei a entender que a Oficina Viva, que é o nome dessa empresa a qual eu dirijo e pertenço artisticamente, é um lugar onde a gente provocava interação social e integração humana. Eu achava que era só isso, vocês vão ver no caminho, vocês vão ver o que virou o negócio. E comecei no ano de 2000 o SEV, que é o curso que realiza esse evento com esses alunos aqui. Pessoas que vencem os seus medos, pessoas que se superam. E aí eu achava que eu só estava fazendo um curso, que eu só estava aqui promovendo um musical. Eu achei que eu estava fazendo umas coisas aqui. Só que eu nunca tinha me dado conta que a Oficina Viva tinha uma visão de mundo. Tudo que norteava as minhas escolhas dentro da Oficina Viva, eu tinha inspiração dentro da logoterapia e dentro do pensamento de Frankl. Porque eu sempre pensava, eu tenho que preparar as pessoas para o extremo. Eu tenho que dizer para elas,
Nenhuma justificativa é aceita quando você entende que você deve fazer, o que você se propõe a viver, aquilo que você falou ontem no curso de práticas, né, Alisson? A diferença de ter um propósito, de ter um dever e de ter um sentido. Ah, eu achei maravilhoso. Queria colar na minha parede, escrever e colar na parede. A aula de ontem foi maravilhosa. Então, o que que eu comecei a entender? Que eu, de verdade, estava criando um projeto que dava apoio perceptível para que se fizesse o que nunca tinha sido feito antes. Eu vou passar rápido para eu não me demorar muito. E aí foi assim que eu fui criando algo. 12 áreas, 10 meses de vivência, com melhora das funções mentais, interação social, a arte como ferramenta de suporte, para apontar para a realização de sentido de vida. Eu usava, gente, essas palavras, eu não tinha a menor noção do que ia me acontecer, entende? E assim eu segui. E começou a crescer. Foi quando a gente levou o SEV para o Teatro do Mosteiro de São Paulo, do Mosteiro de São Bento. Nós trabalhamos lá por muitos anos. A gente organizou musicais em diversos teatros do país. A gente fez vários musicais por várias capitais e vários lugares ao longo da história. A gente foi atingindo milhares de pessoas com zero experiência artística e ao mesmo tempo uma experiência de sentido de vida, de superação enorme. Enorme, enorme. Essa aqui, ó, hoje é uma atriz profissional. Aqui ela já estava de diaba dentro do musical, mas ela sempre foi uma pessoa absurdamente tímida. Ela era jornalista, redatora e se descobriu como atriz dentro do SEV, se descobriu dentro dos cursos que a gente oferecia. E eu mesma fui descobrindo que o que estava acontecendo com as pessoas dentro do que eu estava promovendo, que tinha nascido da minha inquietude. A arte como expressão de valores é um suporte para a vida. E eu fui entendendo que quanto mais eu me mantivesse nesse lugar... Gente, onde vai levar essas coisas aí? Oi, tem o mic aberto aí, alguém dá uma olhadinha aí. Como é que é? Já Tem o foi, mic, já. falou? Fechei já fechei. Ah, ok, beleza. Quanto mais eu fui andando, mais foi ficando profissional, mais foi ficando melhor. Por quê? Porque a doida aqui ia daqui para Nova York e fazia assim, ó. Comprava os bilhetes, conseguia um lugar na casa dos padres, no sótão, e aí eu comprava os bilhetes da Broadway, e aí eu assistia 3 musicais nos horários mais baratos por dia, e aí eu ia assim, ó, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, porque eu precisava aprender. Porque eu não tinha onde aprender. Eu não sabia onde é que tinha escola nenhuma. E as escolas que tinham preço altíssimo, mas só tinham bolsas para quem era mais jovem, para quem era mais novo. Eu já estava, né? Já tinha andado bem na vida. Então, eu precisava me virar. Então, o que eu fui? Me expor àquilo que me dava medo. Me expor àquilo que era melhor do que eu. Isso foi uma descoberta de sentido enorme, gente. Quanto mais esse trabalho ia crescendo, mais os alunos se deslocavam do Brasil para vir até onde a gente estava dando curso. Essas foram as primeiras cidades que as pessoas atravessavam para vir para São Paulo, para o Rio, para estarem nos cursos, que era uma vez por mês, 10 meses seguidos, e aqui era só um começo. O que começou a acontecer? O olho do meu bispo de São Paulo cresceu, porque um dia ele foi me assistir no teatro e falou assim: menina, por que você me falou que você fazia isso antes? Aí o cardeal foi assistir e falou: meu Deus, se eu pudesse, eu levava você pro mundo. Pois é, tá bom, né? É aquele negócio, a gente escolhe. Opa, tem um mic aberto aí de novo. A gente escolhe a fidelidade, e a fidelidade ela não é pouca nem muita, né? A gente não deve ser fiel nem no pouco nem no muito, a gente tem que ser fiel sempre. E isso foi muito intrigante, porque por causa dessa fidelidade, aqui eu entro 20 anos depois no mundo acadêmico. Por causa dessa fidelidade, por causa dessa provocação de sentido através da arte, meu bispo me chamou para conversar, me pedindo para que eu fizesse o que eu estava fazendo dentro da PUC. Porque ele dizia: a gente precisa de arte que dialogue com quem não acredita em Deus. O que você faz é ponte. Você se importa de fazer isso conosco? E eu falava: toda a vida inteira empreendedor, não tinha ninguém me mandando, né? Ninguém pagando meus boletos, só ralando, parcelando, claro. Como é que faz agora? Fui na reunião com o bispo, ele todo querido, fez um jantar maravilhoso na casa dele para mim, lindo, querido demais, e falou assim para mim: você precisa encontrar o diretor da faculdade de teologia aqui em São Paulo,
para vocês organizarem, para os cursos que você está fazendo, para esse negócio de Frank ou esse negócio de logoterapia, vim para os lados de cá também. Aí eu fui lá, vamos, bispo, vamos lá, em obediência, na resiliência, de novo, diante do que é maior do que eu, fui conhecer o diretor da Faculdade de Teologia de São Paulo. Levei e apresentei tudo que a gente fazia de tudo, gente. Curso para palhaço, clown, a gente fazia curso de música para liturgia, curso de teatro, a gente fazia, já nem vou me lembrar tudo, mas eram vários. Até que chegou nesse SEV, aí, nesse curso de 10 meses, que tinha uma ementa enorme. Eu era uma doida, eu dava 20 filmes para pessoa assistir por mês. Eu virava, né, porque eu estudava até 7 da manhã e dormia de 7 ao meio-dia. Eu era bem doida da cabeça, melhorei, graças a Deus. Então, era um absurdo o tamanho da ementa. Foi quando ele me pediu que eu organizasse melhor esse curso para que ele se tornasse um curso de espiritualidade através da arte como especialização. Eu falei assim, quanto tempo você faz isso aí? Faz 20 anos. Não, mas isso aí tem que vir aqui para a faculdade, para a gente fazer um curso de especialização. Vai, vamos? Eu aqui, né? Aí ele virou pro computador e falou assim, fala para mim qual que é o seu látis. Eu respondi assim, nem mordes. Eu, como assim? Ele, seu látis, menina. Eu falei, nem morte, não tenho a menor ideia do que seja isso. Eu não sabia o que era um látis. Veja o nível da minha distância acadêmica. Ele muito docemente me disse, Ziza, qual que é seu CPF? Seu nome completo. Endereço. O diretor da Faculdade de Teologia de São Paulo fez a minha inscrição no látis, porque eu não sabia o que era. E ele me disse, ali diante do espanto de novo da vida, a provocação da vida, ele me disse, você precisa estudar. Eu falei assim, mais, gente? Eu falo 5 idiomas, estudo todo dia, rodei o mundo, mais! E ele disse, você precisa de um mestrado. Você precisa entrar no mundo acadêmico direito, menina. Assim, depois do látis e do mordes. E eu falei assim, como assim? E ele, estuda. Depois que você estudar, você volta aqui. Ô, gente, na boa, depois de 30 anos de carreira, quem não se sentiria ofendido? Né? Eu, gente, já fiz a direção musical da Jornada Mundial da Juventude com o Papa no Brasil. Fiz a direção geral daquele negócio, maior evento da Terra. E o padre me mandou estudar. Eu falei assim, abusado? Como assim? Mas aquilo entrou feito uma flecha na minha inteligência espiritual e eu acho que ali o nous, né, a realidade mais alta da minha vida, se abriu. E eu obedeci. Ainda, procura meu látis, Muniz, isso mesmo. Dali, faltava acho que 15 dias para fechar as inscrições do mestrado em Petrópolis. Mas eu fui falar com o meu diretor espiritual e eu disse para ele assim, o padre me mandou estudar. Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí o meu padre disse assim, vamos para Roma. Vamos estudar direto em Roma. Vamos estudar, já fala italiano mesmo? Vamos, vai. E aí aquela pulguinha me incomodou. Eu falei assim, não, padre, calma, pera. E os meus negócios tudo aqui? Como é que fica aqui os negócios aqui? Não, pera, vamos devagar. Foi quando a gente rodou o país em busca do quê? De um orientador que fosse de confiança e que tivesse um caminho logoterapêutico. Era a minha única condição. Eu não quero colocar minha inteligência na mão de ninguém que não ame a Viktor Frankl. Foi o que eu disse para ele. Eu falei assim, eu não vou para nenhum lugar onde eu não seja bem conduzida e não atrapalhe a minha rota de vida inteirinha. Aí eu fui parar, aí a gente vasculhou esse país, um lugar que eu conseguisse chegar, né, meu povo? Porque eu tinha que chegar, não tinha esse negócio de online não, querido. Não, era aqui, ó, ônibus. É um negócio aqui, ó, estrada. Foi quando o padre Renato, meu grande amigo, disse, professora Cleia Zanata, é ela, na UCP. Você consegue chegar? Aí nós começamos a calcular a logística. Eu falava assim, eu vou morrer com farofa, mas eu acho que eu aguento. Vamos lá. Foi assim que eu fiz a prova do mestrado na UCP. Fiquei de queixo caído depois que eu passei na prova. Fiquei de queixo, porque eu não esperava que eu fosse passar. Mas é aquela história, né? Você acha que o que você faz sem que ninguém veja não tem valor. Mas o que você faz no segredo da sua vida é muito valioso. Eu estudei 20 anos sozinha. Sozinha que eu digo no privado da minha casa. Então, eu fui para um mestrado, mesmo sem eu saber, estruturada. Então,
é muito importante que a gente não empurre o curso com a barriga, sabe? Vocês estão começando agora, e não percam nenhuma oportunidade, porque nenhuma oportunidade é digna da nossa aprovação para a imbecilidade, sabe? Nunca aprove a imbecilidade no seu caminho. E foi aí que eu comecei. Em obediência ao meu querido diretor da faculdade, eu disse para ele assim, então tá, daqui 2 anos eu volto. E assim foi. Eu defendi o mestrado. Ai, eu tô pulando o PPT todo. Já tava tudo aqui, esqueci tudo. Peraí, deixa eu voltar. Empolgada, né, gente? Foi aí que a coisa continuou. A gente começou a ter um acesso muito mais aproximado com a Faculdade de Teologia. Esse foi o último musical que a gente fez, e a gente fez pela Lei Rouanet também. E foi o As Armas da Paz, também uma roteirização em cima de uma história verídica sobre o Arsenal, que é um centro muito importante em São Paulo, que acolhe 1.200 moradores de rua por dia, em lugar digno e que é conduzido pela beleza, é maravilhoso. Então, levei para o teatro a história do Arsenal com uma equipe linda da Oficina Viva, que é enorme. Então, a gente fez um trabalho muito lindo, onde a gente pôde ter apresentar um musical à escola pública. A gente também soma os alunos com atores profissionais e bailarinos, e é um trabalho lindo. E foi nesse caminho que eu fui para o mestrado, foi nesse caminho que eu fui entendendo as palavras que são slogan da minha empresa, da nossa Oficina Viva, porque eu digo que é nossa, que é o seja, faça, viva. Quando eu fui para o mestrado, eu entrei no mestrado numa linha de pesquisa de cognição social, e eu precisava escolher um construto. E foi esse o construto escolhido, suporte social percebido através da arte. E aí eu comecei a entender o alinhavo da minha vida. A minha primeira pergunta de pesquisa do mestrado foi: uma ação deliberada, estruturada e pensada de forma integrada através da arte pode provocar melhora, superação e benefícios ao ser humano, levando-o a realizar sentido? E aí eu não tinha a menor ideia que eu já tinha preparado o meu campo de pesquisa durante 20 anos. Então, o que eu fiz? A pesquisa do meu mestrado foi no histórico de todos os alunos dos últimos 20 anos da oficina. E foi a coisa mais emocionante do mundo. Ver a minha orientadora aí me ver dar aula, eu quase morri das pernas, né? Vocês imaginam? Cléia Zanato sentada na cadeira e eu dando aula. Ah, meu Deus! Foi incrível e foi muito difícil o tempo que eu levei para conseguir fazer ela entender o que eu fazia. Demorou, porque era muito amplo, tinha muitos anos ali, mas a Cléia foi muito paciente, foi para o Rio de Janeiro, a gente tinha uma aliança com o Instituto Comportamento da psicóloga Fabiola Salustiano, e ali a gente teve ainda, até quando entrou a pandemia, a gente teve uma aliança linda, e foi lá que a Cléia conheceu a Oficina Viva, e foi aí que meu trabalho de mestrado ganhou o seu título. Suporte social percebido através da arte e crenças no sentido de vida. Porque eu falava, não tenho condição de estudar cognição social sem ter Viktor Frankl na veia. E foi incrível, gente, porque enquanto eu conduzia a minha pesquisa, a minha vida foi se esclarecendo, sabe? Eu acho que conforme eu fui estudando, me pautando cada vez mais, entendendo cientificamente o que eu tinha feito nos últimos 20 anos, meus olhos se abriram muito, e eu não sabia que eu tinha um trabalho logoartístico. Só depois, olhando para trás e entendendo através das pesquisas, é que eu fui entendendo essa arte, esse suporte social, que é o construto de cognição, mas que era a minha ferramenta de trabalho. A arte era a minha maior viabilização de suporte de sentido. Aí, não teve jeito. Não tinha jeito de não entrar na Unilife. Não tinha o menor cabimento eu não entrar. Não tinha o menor cabimento eu não continuar esse caminho. E foi quando eu entrei na especialização em logoterapia aqui na Unilife e comecei a receber as surpresas da vida, né? Porque cada aula que eu entrava, o professor falava no final da aula: Ziza, sou seu fã! Ziza, sou fã! E eu falava: vale, minha Nossa Senhora, o que é isso? Por quê? Realmente eu encontrava as pessoas que tinham se identificado com o meu trabalho durante a vida toda, porque realmente a gente tinha o mesmo motivo de amor, que era a logoterapia.
E cada vez que eu encontrava um professor, que no final da aula última, linda, querida professora, no final, gente, agora eu posso disfarçar, eu posso parar o disfarce, gente. Eu fingi normalidade 2 dias, agora não dá mais. Como é que é dar aula para você, Zé Fernandes? Pelo amor de Deus, te ouvi a vida inteira. Eu falei, eu tô velha mesmo, meu Deus do céu. Mas ao mesmo tempo, era uma alegria enorme, enorme. O dia que eu fui assistir a aula de Heloísa Marino, eu ficava até muda, porque Heloísa é minha terapeuta. E eu assim, como é que assiste a aula da sua terapeuta, gente? Como é que é isso aqui? A Heloísa chega assim, eu só conheço uma pessoa. Eu falei, eu? E muito bem, inclusive. Vocês vão conhecer a Heloísa, é uma pérola, meu Deus, ela é uma raridade, é uma... Ah, não tem palavras para descrever. Aliás, vocês vão conhecer pessoas maravilhosas. Foi aí que eu entendi o fechamento e ao mesmo tempo o início de um novo tempo de estudo para mim dentro da logoterapia. Tudo me é muito familiar, tudo me é como se dessem nomes e batizassem realidades que já me estão internas há muito tempo, entende? Isso para mim foi um presente muito grande. Eu me sinto muito pisando num terreno que meu pé reconhece, sabe? E só foi me estruturando melhor, só foi me fortalecendo, só foi me dando mais coragem, sabe? Eu fiz coisas lindas nesse ínterim. Os cursos que eu fui criando dentro da pandemia, onde a Oficina Viva girou em 24 horas para o digital, tudo tinha muito mais solidez, porque o estudo foi me pautando muito mais, então eu fui ganhando, o mestrado já tinha me estruturado, aí foi invertido, né? Porque as pessoas fazem especialização, depois elas vão pro mestrado. Só a maluca que vai pro mestrado, depois ela vai especializar, entendeu? Mas tá tudo tão na linha certa, tá tudo tão na ordem certa, e que aí eu recebi um outro convite de um amigo que também é muito querido e me dizia: tem tudo a ver esse negócio de logoterapia com arte plástica. Você tem que estudar arte plástica ao mesmo tempo para linkar as coisas. Então, eu hoje estou fazendo ao mesmo tempo as duas especializações. Eu faço a alta especialização em arte sacra para o culto cristão no Pontifício Santo Anselmo, em Roma, e ao mesmo tempo a pós aqui da Unilife. Então, eu sinto que minha vida está se juntando, porque eu acho que é isso aqui, essa frase do Viktor Frankl resume minha história, minha trajetória, né? Eu encontrei o significado da minha vida ajudando os outros a encontrarem o sentido das suas vidas, né? Isso para mim isso aqui é em letras o que eu vejo nessa foto. São alunos que se superam e que encontram o seu sentido através da arte, através do que a gente propõe, através do que eu faço. Eu comecei isso aqui assim, sozinha no palco, mas ao mesmo tempo vivendo essas inquietudes todas, vivendo essas junções, né, essas conexões todas, mas depois eu fui entendendo que eu nasci para provocar essas pessoas, para dar o melhor de mim para elas e ao mesmo tempo vim aqui contar para vocês que nenhuma história é torta, que Deus é um supremo reciclador e que ele foi escrevendo de um jeito fantástico essa minha história com o sentido da vida, que hoje eu junto a engenharia, por incrível que pareça, o piano, a engenharia, a logoterapia, aí tem aqui um mestrado em cognição, aí tem aqui uma arte sacra, eu sou mosaicista, eu trabalho com arte plástica ao mesmo tempo, e nossa, mas tudo isso pode caber numa pessoa? Pode. Deixa eu mostrar uma parte de mim pra vocês, ó. Isso aqui é uma parte minha pra vocês, ó, tá vendo? Ó. Uai, Ziza, mas você não canta? Pois é, eu canto e quebro pedra, e dou aula, e estudo, e atendo, e dou mentoria, faço várias coisas, porque cada vez mais eu vou entendendo que quem costura a minha vida tá em um outro... em uma outra altura, sabe? Hoje eu entendo que o meu órgão do sentido tá bem aguçado, que a minha consciência tá bem antenada, e eu tenho visto cada vez mais que, poxa, não teve equívoco no caminho. Eu precisava daquela inteligência lógica da engenharia para poder estar aqui hoje inteira com vocês, conectando pontos e juntando as histórias e dizendo para você que nunca é tarde, porque sempre você vai encontrar sentido na hora certa das coisas. E eu imagino e entendo que quando o Alisson me chama para falar com vocês nesse começo da 10ª turma, desse curso Nota 10, desse momento tão simbólico para a Unilife, para dizer para vocês assim, olha,
eu tô começando e eu sou uma meia centenária, eu acabei de fazer 50 anos e eu só tô começando, gente do céu. É muita vida numa molezinha, é muita vida. Eu só desejo a vocês assim um caminho muito bonito, muito corajoso, um caminho generoso para com vocês mesmos, assim, não se limitem com pensamentos bobos e entortantes sobre vocês mesmos, sabe? Lembrem sempre, assim, eu venho de uma família que não sabe nem ler nem escrever. Só lembra disso, assim, sabe aquela história de não ancora a sua vida no defeitinho do passado, na dificuldade do passado. Acende a luz e liga a antena para a inteligência espiritual no presente, que seu sentido vai ficar escancarado na sua frente e você não vai ter pelo que lamentar, porque você não vai ter tempo. Você não vai ter tempo de deprimir, você não vai ter tempo de choramingar. Por quê? Porque você vai gastar a sua vida dando sentido na vida de outros. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero não ter tomado muito tempo, mas estou aberta a perguntas se vocês quiserem. E eu torço para que vocês façam uma experiência muito linda. E para quem está aqui e não estuda logoterapia, que não faz ainda a especialização, o Alisson disse que tem aí várias no país, mas a Unilife é mesmo precursora. Eu capengo, ralo para eu dar conta desse portal, pelo amor de Cristo, com a data do negócio. Vai lá, EFIX, leu, leiturômetro, vocês vão ver. Ave Maria, mas dá certo, gente. Arruma nos cabeças, que é uma beleza. Depois você fica todo assim, gente, perdi uma data lá de uma tarefa. Poxa vida, não, gente. Você vai vendo, você vai sentir a perda pelo que é digno e não pelas tolices da vida, sabe? Então, se você tá aqui, tem alguma dúvida, eu tô eu de propagandeira, tô de publi sem ganhar nada, mas tô dizendo para você, estude, faça, porque eu nunca vou esquecer o que o meu pai me disse, Fia, né? Meu pai, naquele jeito simples, dizia assim: Fia, você precisa construir o que ninguém consegue te roubar. Aqui, Fia, o que tiver na sua cabeça, nunca ninguém vai te roubar. Vai, Fia, vai. Ele sempre falava, ele não tinha dinheiro para me ajudar em nada. No dia que eu decidi estudar musicoterapia, ele pôs a mão no meu ombro e Fia, Fia, o que o pai tem, vai te dar. Vai com Deus. Foi o que ele me deu. A benção. Vai com Deus. Então hoje o que eu diria para vocês é isso. Vão com Deus. Estudem e construam a vida com muita dignidade, porque que a morte, quando bater a sua porta, que você não deva nada a você mesmo. Porque com certeza, lá no íntimo do seu órgão de sentido, na sua consciência, Deus vai estar chancelando e carimbando sua decisão, sabe? Então, Deus abençoe vocês. Muito, 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 muito. Tô aberta a perguntas de senhor diretor. Você me manda aí o que você quer, que eu tô à disposição. Gente, aqui tem uma reação, né? Não sei se você consegue visualizar. Peraí que eu vou ver aqui nos Mas você pode comentários. expressar a sua reação aí também, colocando a sua palma, seu coraçãozinho, como queira, né? Mas que palavra tão tocante, né? De um compartilhamento de vida, de experiência, de sentido, e a sua fala nos toca profundamente, meu amigo. Né? Obrigada, meu querido. E, Eu achei que eu tinha que trazer só a vida, sabe? Não achei que eu tinha que trazer nada teórico, não. Então, é a vida que eu tinha que trazer. mas Trouxe a foi um teoria em forma banquete, de vida. foi um banquete para nós nessa noite, né? Eu digo que você tem não apenas, né, uma voz muito doce, né, uma voz incrível, mas você é uma pessoa muito incrível, né? E ouvir melhor a tua história é algo que nos toca muito, porque confronta-nos também com a nossa própria responsabilidade. Uhum, Ouvindo a tua fala, me faz lembrar muito o próprio Frankl, né? Quando ele nos chama a sair de um vitimismo, de uma posição de vítima da nossa história, da uhum. nossa vida, da nossa família, e aguça em nós essa consciência para a responsabilidade. Né? E me lembra uma frase de um existencialista, Jean Paul Sartre, né? Ele diz, olha, não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço daquilo que Com o fizeram que de me mim. fizeram, Né? exatamente. E ouvir um pouco do teu testemunho, da tua experiência, é algo que tem tudo a ver com a logoterapia, viu?
Ei, Porque Deus pôs os anjos aí no caminho para cuidar de mim. Franklin também passou, né, por muitas circunstâncias ao longo de sua vida. E, logicamente, a sua história de vida autentica a sua teoria, né? E poder ouvir histórias como a sua também nos inspira, para que a gente possa ter muita clareza de qual é o sentido da nossa própria vida, né? E assumirmos a responsabilidade para realizá-lo. Gente, eu queria abrir para caso alguém queira fazer uma pergunta, eu queria que, Pode para ficar perguntar. organizado, tá? Você pudesse levantar a mão, calma, mas não é na câmera, não, porque talvez a gente não te veja. Mas Ah, é. existe uma maneira de aqui, na reação, ou melhor, em 3 pontinhos, geralmente, que tem ao lado do seu nome, tem a opção de você levantar a mão. Caso alguém tenha alguma pergunta, tá bom? Pode levantar aí a mão. Se você não conseguir, libera o seu áudio, professor, não conseguir, mas eu gostaria de perguntar. E a gente pode ter esse momento também para aproveitar a oportunidade aqui com a querida Ziza Fernandes. Não sei se o Roberto, ele gostaria de perguntar ou Oi, falar algo, tá? Não é Roberto. só para perguntas, mas é também um momento de compartilhamento, né? Como foi para vocês. Sim, com certeza. Puxa vida, deu vontade de chorar aí, viu? Oh, meu Deus, tá permitido. Duas coisas, Isa. Primeira coisa é quando você falou sobre o seu sofrimento e esse ano passado eu fiquei internado 7 dias com Covid, né? Uhum. E meus pais também faleceram quando eu estava saindo do hospital, Poxa. 18 horas, minha mãe estava falecendo no mesmo hospital, no mesmo lugar. E eu me lembro, eu estava lá agoniando, e eu também, como você, eu fiquei pensando assim, puxa vida, Viktor Frankl, ele sofreu tanto, falei assim, eu consigo também, eu também consigo, eu dou conta, eu estou entendendo isso, eu vou dar conta, eu vou dar conta, eu vou dar conta. Então, quando você falou da sua parte e pensou em Viktor Frankl, eu também pensei. E a segunda coisa é que tem um versículo na Bíblia que diz assim, que os nossos filhos são como flechas na aljava do grande guerreiro, que ele coloca e joga para longe. E eu vendo você, né, você falou de 50 e eu tenho 54, então eu fiquei, e eu me sinto também assim, não fazendo isso com os meus filhos, porque eu já tenho uma netinha já, mas eu falei assim, Deus, eu me sinto sendo lançado ainda, eu me sinto sendo lançado, então quando Mas é você a falou, melhor fase da vida, Roberto. Nós estamos começando, fi. É é isso aí. verdade. É isso aí. E eu comecei a fazer um mestrado em oncologia faz 3 anos. Então, eu Olha estou só, terminando agora o meu que legal. mestrado em teologia, em oncologia, e comecei a fazer a faculdade com 48 anos. Que legal. Então realmente, eu me sinto sendo lançado e a sua história tem tudo a ver com a minha Que história bom. Que e, bom. e me faz ficar muito emotivo. Que Obrigado, bom, Ziza. que bom. Deus te Maravilhoso. abençoe, viu? Deus te abençoe Obrigado. nesse luto que demora também, a saudade que a gente sente, que Deus te supra e te encha de sentido, assim, porque é uma coisa que não passa nunca. Agora em dezembro eu lancei uma música que se chamava Casa da Saudade, porque eu tinha que soltar minha saudade de algum jeito, né? Depois você escuta, eu te ofereço, Roberto, Casa da Saudade. Depois você escuta lá. Eu vou escutar. Obrigado, Escute, Ziza. escute, você vai entender quando você ouvir. Que bom, que bom. Daniel tá com a mão levantada. Oi, Boa Daniel. boa noite, pessoal. Eu tô Boa com um noite. probleminha e tá com interferência na minha câmera. Eu peço desculpa a Não vocês. tem Boa problema. noite, um prazer estar aqui com você. É, eu gostaria de te dizer que suas palavras, Isa, vieram para mim como inspiração e como um banho de motivação, porque eu também sou músico, no interior, e Do meu time. eu vim para psicologia justamente
por causa do caminho que eu tive que trilhar. Uhum. Eu sou percussionista e eu não podia ficar simplesmente refém da noite, porque eu tinha uma renda muito variável, né? Tinha mês que eu ganhava bem, tinha mês que eu não ganhava bem. Vou resumir, tá, galera? E aí, por causa dessa busca de estabilidade, eu comecei a propor oficinas de percussão. E nisso eu entrei em projetos sociais na minha região. Aham. Então, quando eu comecei a me deparar com a realidade dos adolescentes, na inserção na criminalidade e tudo, Uhum. eu buscava ferramentas válidas para poder intervir. Eu não queria só propor a música, eu Olha queria que legal. dar sentido, mas eu não Sim, sabia que era esse sim. sentido, porque eu ainda não conhecia isso. Tá vendo? Eu fui buscar a psicologia para poder conseguir trabalhar melhor com esses grupos. E aí, no meu 8º período, eu ganhei o livro Em Busca do Sentido, que mudou minha vida e o meu olhar, né, para o ser humano, para entender melhor as situações que cada um passa. Enfim, eu entramos na pandemia e aí veio o caos para quem é músico, né? Uhum. Acabaram-se os projetos, acabaram-se as oficinas, acabaram-se os shows e eu Ai, me meu Deus. E os reinventei. boletos, né, filho? E os boletos, como é Pois que é, paga, né? eu me reinventei e fui trabalhar dentro do sistema socioeducativo como mediador de conflito, mas a minha primeira estratégia de aproximação lá foi a oficina de percussão e de música para mim ganhar a turma. Que E legal. hoje eu estou ainda lá, né, por causa dessa pandemia. E Sim. no meio desse percurso eu encontrei a Unilife e dias difíceis, né, por fazer duas pós que eu estou fazendo, sendo músico é uma realidade dura, horários. Eu confesso que às vezes eu fico muito cansado e te ouvir me fez muito bem, sabe? Porque essa superação que você nos passou, para mim que sou Oh, músico, que uso da arte como meio de transformação na vida dos adolescentes, foi muito bom te ouvir. Muito obrigado e desculpa aí, pessoal, ter prolongado. imagina! Segue firme, viu? Segue firme. A gente precisa muito de artistas que tenham essa dimensão na alma, sabe? Não a arte pela arte, mas a arte pela vida integrada, né? Força, Daniel. Segue, segue com força. Obrigado. Abração. Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente. Se quiser, essa é a hora. Né? Nós vamos fazendo o nosso fechamento dessa noite. Vai, gente, capricha, me ajuda aí. Ai, ai. Acho que ainda estão muito impactados, viu? Oh, meu Deus. Assimilando aí tudo aquilo que foi compartilhado hoje. Que bom, graças a Deus. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Só gratidão. Obrigado, Marta. Muitos elogios Hermicleide, aí no linda. chat. Lailoca, linda. Obrigada, Amanda. Obrigada. Reinaldo, A Elaine obrigada. liberou o áudio, não sei se a Elaine quer fazer alguma pergunta. Ah, por Pronto, favor, Elaine. Elaine. Cadê? Oi. Eu, eu quero falar, na verdade, não é uma pergunta, mas e peço licença, antes de mais nada, de católica, para rasgar a seda, para dizer que amo. Que linda. Obrigada, muito Ai, obrigada. Ziza, nossa, olha, todos os CDs e DVDs. Pena que eu não posso Oh, meu pegar ali, porque eu Deus. sou daqui, tem CD e DVD. É Obrigada. fã de carteirinha essa, hein? Olá, Alisson. Olha aí, olha aí. E Obrigada. assim, mas sabe, para confirmar, porque eu sei que você já tem muitas confirmações, com certeza, Ziza, mas para dar um pouquinho mais de confirmação nesse teu caminho, eu me formei em psicologia faz 2 anos. E aí eu estou voltando para a Unilife, porque eu já tinha ingressado na 5ª turma, mas Uhum. a vida me pediu uma pausa e eu pausei, e agora eu tive que voltar. E é engraçado porque eu me apaixonei pela logoterapia na minha graduação. Mas
Um dia, assistindo a Canção Nova, eu Bia, escuto, um dia, eu sou potiguar, um dia ganha meu coração, um dia. um dia assistindo a Canção Nova, eu ouço esta pessoa aqui dando um testemunho da sua vida pessoal, falando da sua história e falando sobre Viktor Frankl e falando que naquele momento de tamanho sofrimento e tamanha descoberta, o quanto que foi importante. E aí eu tive mais certeza que eu tinha que voltar para a Unilife. Foi a palestra desse livro, né? Eu tive mais certeza Gotas no de dia. sentido. Alisson, preciso te dar, Alisson. Ei, vamos fazer a propaganda, hein, Ziza? Nem Sim, sabia. pra você meu não Deus. sabe. Rapaz. Eu escutava essa palestra chorando. Eu disse, eu tenho que voltar para a logoterapia. Olha que coisa boa. Aí o meu lugar. E aí, assim, só para dizer o quanto que você já está fazendo muita, muita diferença na vida de tanta gente, espalhando tanto sentido por aí. Enfim, sou fã demais. Muito Obrigada. Muito obrigada. É importante você me contar isso, porque foi uma coisa muito diferente, até dentro da TV Canção Nova. Hoje eu apresento um programa anos depois, né? Apresento um programa de formação humana dentro da grade da TV, que é o Palavra de... Perdão, Leveza Feminina. Mas o dia da palestra desse livro sobre o assunto, que vocês ficarem curiosos, vocês podem procurar lá no YouTube, que não vem ao caso contar a história, mas eu não sabia muito bem, caberia aqui na linha da vida, sabe? Assim, eu não sabia muito bem o que eu tava provocando, mas sabe aquela inquietude, assim, eu preciso dizer de onde veio, né? De onde veio a superação, de onde veio a percepção das coisas. Então, que bom, só por você já valeu. Muito obrigada, Elaine. Só por você já valeu. Que coisa boa, que coisa Nós boa. temos a Silvia aqui, Silvia. também gostaria, Silvia. Fala, Silvia. Tudo bem, querida? Você já esteve aqui com a gente em Campinas. Ah, que legal! Obrigada, obrigada. E a gente, sou muito, muito fã do seu trabalho. E eu queria dizer assim que a logoterapia ela encontra a gente, né? Uma coisa impressionante. Viktor Frankl a gente, né? E eu, trajetória, eu tenho mais de 50, tenho mais de meio século de idade, agora já conto por século, né? Tamo junto, tamo junto! E é incrível, porque eu também sempre tive essa vontade de buscar o sentido da minha vida, mas aí eu fui fazer educação física, que não tinha nada a ver comigo. Aí fui ser corretora, sou corretora de imóveis até hoje, e passei uns perrengues assim, com pessoas, né? Que não tinha sentido na minha vida. E, de repente, eu conheci a Unilife e eu estou me formando agora, eu sou da segunda turma de especialização. Que legal! Muito legal, assim, o curso é muito bom, o Alisson é muito bacana, o pessoal, os professores. O Alisson é uma força da natureza, minha filha. Esse homem, ele tem que ser estudado. Cá entre nós, abre parênteses. Ele tem que ser estudado. Continua, Silvia, perdão. Tem muita paciência com a gente. E a professora Heloísa Marino, que é outra querida, né? Então, todos os professores. E eu cheguei a chorar em várias aulas, porque eu falei, gente, é isso que eu procurava. Eu também. Eu também. Tive um encontro comigo mesma, né? Então, assim, a logoterapia, para mim, foi fantástica. Eu estou muito feliz de estar me formando agora, né? De uma especialização e poder levar sentido para outras vidas, né? Então, aí, isso daí não tem coisa que acho que mais dá alegria para a gente do que poder servir e ajudar o outro a encontrar o sentido, como o Viktor Frankl fala, né? Como essa frase que você colocou. Parabéns pelo seu trabalho, Deus continue. Obrigada. E vamos embora, que a gente só chegou nos 50, agora tem mais chão ainda. Estamos começando a vida. Obrigada do carinho. Obrigada. Segunda-feira eu vou estar aí cantando na TV, século XXI. Vou estar entrevistando um apresentador de programa. Vai estar encerrando um ciclo, Ricardo Sá, e eu vou entrevistá-lo como convidada para entrevistá-lo. Vou estar aí do ladinho. Vou lá, tá bom? Tá bom, beijo. Gente, não sei se
mais alguém gostaria, né? Mas já vamos aí para quase 9h30. Eu queria deixar registrado aqui minha profunda gratidão. Gratidão primeiro a todos os alunos, né, que escolheram compartilhar, né, os próximos 20 meses da sua vida conosco. Para nós é uma grande honra, né, poder servir vocês. Nós encaramos o que fazemos não como um trabalho apenas, né? Logicamente, é uma atividade profissional, mas é muito mais do que isso. É, antes de mais nada, também uma missão de vida. Então, o que a gente oferece para vocês é, antes de mais nada, também uma forma de servir, primeiro a Deus e segundo, servir a vocês, né? Então, recebam da nossa parte todo, sabe, carinho, todo afeto, mesmo que à distância, né? Nós estamos aqui realmente para cuidar de vocês, para caminhar com vocês ao longo desse tempo. Aqueles que foram convidados, né, para assistir a palestra da Ziza, é uma grande honra também poder contar com a sua presença aqui conosco. Oh, meu As Deus. portas da Unilife estão abertas. E, logicamente, gente, eu não poderia deixar de agradecer a nossa convidada especial dessa noite, né, a Ziza, a Mônica, também que nos deu todo o apoio. Muito obrigado, viu, Mônica? E, minha amiga, muito obrigado por tudo, pelo seu apoio, pela sua disponibilidade. Todos nós sabemos o quanto a sua agenda realmente é muito intensa, né? Mas você reservou esse tempinho para estar conosco hoje e é algo que me deixa muito, sério, muito honrado, né? Muito feliz, porque é também, né? Eu encaro, e aqui eu falo como pessoa, é também, assim, uma prova de que Deus está no controle daquilo que a gente está fazendo, né? Certeza. E Deus vai levantando pessoas nesse meio, né, nesse caminho, nessa trajetória, que vão também nos ajudando. E eu agradeço a Deus pela sua vida, oro para que Deus te abençoe, que Ele continue te usando poderosamente, que Ele te leve até os confins da terra, e que aonde você for, você seja um instrumento poderoso nas mãos dEle para abençoar a vida das pessoas, né, como você já tem feito de maneira tão bela, né? Eu sei que o Eduardo levantou aí a mão, não sei se quer falar rapidinho para a Quer gente falar, poder encerrar, Eduardo? Eduardo. Sim, rapidinho, viu, gente? Desculpe, viu? É bem rápido, não se preocupem. Mas eu queria agradecer muito, assim, as suas palavras, Isa, porque é, isso é uma demonstração, porque a gente está vivendo hoje num paradigma muito forte de transformação. Eu acredito que daqui a uns 10, 15, 20 anos isso vai estar mais forte, de que a gente precisa aprender a integrar os conhecimentos. Chega com essa coisa de você estar numa caixinha específica, fechada, só estudo isso, acabo e não. Você falando assim da sua experiência, como você consegue integrar a parte da logoterapia com o seu trabalho de arte, eu digo, gente, mas a gente está precisando justamente disso. E assim, a Verdade. gente tem visto isso de outras áreas, não é só dentro da psicologia, não é só dentro da arte, a gente vê isso, por exemplo, dentro do próprio campo da biologia, dentro do próprio campo da medicina, a medicina integrativa, que tem surgido aí com uma força muito grande, né? Trabalhando as diversas dimensões do ser humano, e na verdade é isso, né? Nós somos muito complexos, a gente precisa de um olhar muito, por vários vieses, é difícil. Como ser humano, a gente ter esse olhar, às vezes é um pouco difícil, né? Mas a gente precisa disso. E assim, as suas palavras foram muito legais, foram inspiradoras, na verdade, para dizer, é possível, gente, é possível esse processo É acontecer. sim, é sim, tô E aqui, assim, ó. a Deu gente precisa se certo. juntar e assim, e não só fazer sozinho, mas a gente precisa se juntar com pessoas para isso também. Isso Ah, é sim. imprescindível. É verdade, porque se eu não Então, tivesse bem acompanhado com esse povo da Oficina Viva, eu tava frita com farofa. então eu queria agradecer muito, porque, nossa, foi bastante inspirador. Muito obrigado, Eduardo, viu? muito obrigada mesmo, viu? Gente, eu queria encerrar então com uma foto, pode ser? Se você puder Ó, liberar a sua câmera, tá? Para que a gente possa também registrar esse momento. Então, libere sua câmera para você aparecer também na foto. Ah, eu posso pedir também que se vocês puderem, quando postarem no Instagram, me marca lá, @Ziza Fernandes, e me manda depoimento no inbox, assim, porque eu tô sendo inaugurado na minha vida de palestrante de aula Gente, magna. olha, muito importante isso, hein? Importante mais. Gentileza, me Compartilha o mande o feedback, feedback, gente, me mande, por tá favor, certo? marca o E para a Unilife, foto marca lá. sair mais bonita, a gente vai colocar uma reaçãozinha do coração, pode ser? Quando Bora, eu disser peraí, já, a gente coloca a reação do coração, tá? Então, marca lá Ziza Fernandes, por marca também favor. Unilife EAD, né? Unilife EAD, Alisson Pontes Oficial.
e a gente compartilha um pouco desse momento. Deixa eu colocar minha reação aqui, lá vai. Olha a foto, gente. Daí que vai a segunda página. Eita, que tem várias, né? Peraí. Lá vai, hein? Reaçãozinha aí do coração. Pronto, ok. Gente, eu posso pedir para vocês abrirem o microfone e fazerem barulho para eu fazer um story? Posso? Abre aí e fala boa noite, foi lindo, maravilhosa, linda, pode falar. Se tiver microfone aí, Boa noite. maravilhoso! Fantástico! Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Oi, gente. Boa noite. Alisson, muito obrigada. Deus te abençoe, meu filho. Siga, só siga. Para trás, nem para pegar impulso. Vai com Jesus, viu? Um beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, obrigada a você.